boa noite. Hoje, jogo do Brasil, mas temos os nossos remanescentes fiéis aqui. Ai, meu Deus. Eu vi alguns colegas que trocaram o dia de culto, passou para, no caso, ontem, né? Outros passaram o culto para quinta-feira, para poder assistir o jogo hoje. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Eu acredito que cada um vai ter suas prioridades e vida que segue. Nunca vai ser por quantidade, irmãos. Sempre vai ser por qualidade. Então, isso nunca encheu os meus olhos. E não vai ser dessa vez que a gente vai deixar de pregar o Evangelho, porque todo mundo hoje está torcendo pelo Brasil. Vamos fazer a nossa parte como igreja. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado, bem, como as pessoas gostam de dizer, né, polêmico, mas que não tem nada de polêmico. É um assunto bem simples, um assunto muito esclarecedor. E o questionamento que eu coloquei aqui, que é: quanto custa o seu pastor? Obrigado, Rosário. Quanto custa o seu pastor? E aí a gente vai parar para pensar, meus irmãos, que muitas das vezes existem pastores que têm valor e existem pastores que têm preço. E quando eu consigo analisar esse texto aqui, eu falei, meu Deus, Paulo bateu nos pastores e bateu na igreja. E como a gente sempre prega de maneira expositiva, nos mínimos detalhes, hoje a gente vai aprender o que Paulo tem a nos ensinar sobre esse tema. Quanto custa o seu pastor? Então eu peço para que você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 1 a 7. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Amém. Irmãos, tem uma pergunta aqui que vai revelar mais do que qualquer outra pergunta o caráter de uma pessoa. E por mais que você talvez pense que a pergunta é: o que você faz quando você erra? A pergunta é exatamente a oposta. O que é que você faz quando você está certo? O que você faz quando a razão está do seu lado? O que você faz quando o direito é legítimo? O que você faz quando ninguém no mundo poderia te condenar caso exigisse aquilo que é seu? E é exatamente nesse ponto, no ponto onde nós estamos cobertos de razão, que a gente usa sempre aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque a gente está certo dentro da circunstância. A gente tem um direito legítimo dentro dessa circunstância. Então a gente para de pensar nos outros e começamos a pensar em nós mesmos, porque nós estamos com razão. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aí, em 1 Coríntios 9, algo que vira a nossa lógica pelo avesso. Mas antes é importante a gente entender uma coisa. O capítulo 9 é nada mais que a continuação do capítulo 8. Nós vimos na semana passada sobre o tema liberdade cristã. E esse capítulo 8 nasce de uma discussão sobre as comidas que eram sacrificadas aos ídolos. Eu acredito que vocês lembram muito bem disso. Vocês lembram que lá em Corinto a carne era vendida no mercado, essa carne ia para o templo pagão, ali ela era sacrificada aos ídolos, e quando o pessoal não comia, devolvia para o açougue para ser vendida. Então as pessoas compravam essa carne no açougue, levavam para casa, outros comiam no templo e outros nas casas de vizinhos. E Paulo diz: olha, corta isso. Se você sabe que é sacrificado, não come, para não escandalizar um crente fraco. Só que aí, o que acontece aqui? O grande problema que acontece até hoje, e é como Paulo finaliza o capítulo 8, é que ao invés da gente nunca mais comer carne para não escandalizar o outro, a gente muitas vezes faz isso escondido. Hoje, por exemplo, a gente tem rede social. Se você sabe que o negócio não vai escandalizar o teu irmão, o que você faz? Você não posta.
Mas você continua fazendo. E aí é que está o problema. É muito fácil a gente pregar isso. O problema é a gente viver. Só que Paulo ele poderia ter encerrado lá no capítulo 8, com uma boa teoria, essa situação de liberdade cristã. Mas ao invés de Paulo fazer isso, ele agora aqui no capítulo 9, vai se colocar como um exemplo de liberdade cristã. É como se ele dissesse assim: vocês querem ver na prática alguém que tem todo o direito e mesmo assim não reivindica o seu direito? É só vocês olharem para mim. Então entendam, a guisa de introdução, o capítulo 9 não encerra o assunto do capítulo 8. Ele simplesmente vai ilustrar na própria carne o exemplo de alguém que tinha direito, mas que abre mão desse direito. Curiosamente, quando a gente pular para o capítulo 10 em breve, se Deus assim deixar, ele já vai mostrar o contraste negativo. Ele vai dar como exemplo o povo de Israel que estava no deserto, que usou mal dessa liberdade e acabou tropeçando no meio do caminho. Então percebam, entre o bom exemplo do capítulo 8 e o mau exemplo do capítulo 10, Paulo se coloca como um bom exemplo no capítulo 9. E aí eu quero então que vocês entendam agora a cultura da época para vocês entenderem como a igreja de Corinto era problemática. Pois bem, na cultura daquela época, tinha uns mestres ambulantes que ficavam circulando pela cidade, que eram os chamados sofistas. O que esses homens faziam? Eles cobravam para ensinar, com um fator muito curioso. Quanto mais um orador cobrava, mais importante ele parecia. Para pensar. Se o Cássio é um cantor famoso e eu sou um cantor de barzinho, eu ganho pelo cover artístico, mas ele ganha 90, 100 mil reais para fazer um show. É mais ou menos o que acontecia lá em Corinto. Tinha cara que cobrava valor altíssimo para ensinar as pessoas. E esses eram vistos como os mais famosos. E aí o que acontece? Dentro desse ambiente, tinha também na igreja de Corinto quem estava torcendo o nariz para Paulo. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo se considerava apóstolo. Só que ele não andou junto com os 12 e nem com Jesus na Galileia. E para piorar essa situação, a igreja ainda sabia que Paulo trabalhava. Paulo se sustentava fazendo tendas. Então, na mentalidade da igreja, um homem que ensinava e não cobrava por isso, estava se rebaixando. Então, eles começaram a colocar em xeque o apostolado de Paulo. Porque na cabeça da igreja, Paulo tinha que viver às custas da igreja, como faziam os sofistas. Na cabeça da igreja, um apóstolo verdadeiro não tinha que sujar as mãos, tinha que ser sustentado pela igreja. Aí você vai começar a entender por que Paulo aqui vai montar a sua defesa. E aí, antes da gente entrar no texto, duas realidades a gente precisa entender que são incontestáveis. Primeira realidade, meus irmãos, ele tinha o direito de receber o sustento da igreja. A segunda realidade é que Paulo abre mão desse direito. Justamente para que ninguém pudesse acusá-lo de que ele pregava o evangelho por dinheiro. E talvez você não pare para perceber, mas é nesse momento, onde ele abre mão do dinheiro que ele poderia receber, é onde está a glória do ministério dele. Porque, meu irmão, se você parar para pensar, que hoje a gente vive num mundo viciado em direitos, mas que rejeita os deveres, em uma época onde o falso evangelho está crescendo, onde a meta é você encher a igreja, porque quanto mais gente, mais dinheiro. Em uma época onde a motivação de alguns pastores é o quanto ele vai receber no fim do mês. Em uma época onde pastores cobram para pregar, é importante a gente entender o que Paulo está querendo nos ensinar com esse texto. Então, para isso, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que eu tenho feito quando eu estou no meu direito? E aí vamos aprender de uma forma breve aqui o que Paulo quer nos ensinar, começando do versículo 1. Lembra que eu falei que as pessoas não acreditavam no apostolado dele? Ele começa já defendendo seu apostolado, dizendo o seguinte: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Percebam, Paulo já começa o capítulo 9 com uma rajada de 4 perguntas. Parece até, meus irmãos, que ele está em cima de um tribunal fazendo a sua defesa. E qual é a defesa dele aqui? É exatamente o apostolado. Porém, é importante a gente entender algo que é indiscutível. Paulo não andou com Jesus e nem com os 12 apóstolos. Mas por que Paulo é apóstolo? E nós já tivemos essa aula aqui na Escola Bíblica Dominical. Porque quando ele fala que ele viu Jesus, esse era um dos requisitos para o apostolado.
Um dos requisitos, meu irmão, era ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. E Paulo, quando ele fala isso, ele está remetendo ao seu encontro com Cristo lá em Damasco. É por isso também que lá em Atos 1, quando Pedro coloca esse requisito da testemunha ocular do Cristo ressurreto, é escolhido Matias, após Judas se enforcar. Um outro requisito que Paulo cumpre é o de ter sido chamado diretamente pelo próprio Cristo, assim como os 12. Um terceiro requisito era a confirmação de sinais. E quando a gente olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Que a sua principal credencial no meio dos próprios coríntios era a confirmação de sinais. E por último, a base doutrinária neotestamentária da igreja. E isso, meus irmãos, é indiscutível. Porque dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de Paulo. Então Paulo tem todos os requisitos para ser considerado um apóstolo, mesmo fora de tempo. E com isso a gente, fugindo um pouquinho aqui do conteúdo, precisamos reforçar, não existem mais apóstolos hoje. É impossível esses homens que se dizem apóstolos cumprir esses requisitos. Mas aí continuando, Paulo vai dizer, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que a própria existência daquela igreja era a prova de que ele era apóstolo. Que aquela igreja existe porque ele foi até lá e implantou essa igreja. E isso fica mais garantido e mais visível quando nós olhamos o versículo 2. Porque ele vai dizer assim, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Notem a força dessa palavra, selo. Por que essa palavra é forte, meu irmão? Porque no mundo antigo, selo era marca de posse. Selo era marca de autenticidade. Todo documento que recebia um selo, ou um objeto com seu anel, aquilo se tornava propriedade inviolável. Ninguém podia abrir, ninguém podia adulterar. Porque o selo declarava de quem aquele pertence era. Então, quando Paulo fala sobre o selo do seu apostolado no Senhor, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês se converteram e essa é a assinatura de Deus para confirmar o meu ministério. O que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, é que aquela igreja é a prova viva de que Deus o enviou com um chamado específico. Por isso que ele fala que eles são o selo do apostolado dele no Senhor. Aí agora ele vai fazer uma lista de direitos, nos versículos 4, 5 e 6. Ele vai dizer assim, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quais são os direitos que Paulo está listando aqui, meus irmãos? Primeiro, lá no versículo 4, quando ele está falando sobre comer e beber, o que ele está querendo dizer é que ele tinha o direito de ser sustentado. Ele comeria e beberia às custas da igreja. Aí lá no versículo 5, ele está falando sobre o direito de constituir família no ministério, sendo acompanhado por uma esposa. E ele ainda fala que os demais apóstolos, os irmãos de Jesus e Pedro andavam acompanhados de suas mulheres. E o terceiro direito é o de não precisar de um trabalho secular para que eles pudessem se dedicar inteiramente à obra. E aí ele lista isso no versículo 6, dizendo que ele e Barnabé eram homens que, apesar de ter esse direito, não estavam exigindo esse sustento. É como se a igreja, meu irmão, tratasse esses dois, com exceção. Isso fica muito claro quando ele fala ou somente. O que é esse somente? Significa que os demais líderes da igreja eram sustentados. Mas somente ele e Barnabé continuavam trabalhando para se sustentar. Então entendam o tamanho da covardia daquela igreja, que escolhia quais líderes recebiam prebenda, mas ignoraram o cara que plantou a igreja naquele lugar e o seu companheiro de missão, Barnabé. Então o que eu quero falar com isso aqui, meus irmãos? Duas lições extremamente essenciais. Uma para pastores e a outra para a igreja. Primeira lição, meu irmão, é para os pastores. E que lição é essa? A autenticidade do nosso chamado não depende dos aplausos de quem nos questiona. O que a gente precisa entender aqui, meu irmão? O chamado de um pastor, ele é provado no fruto que Deus produz através da vida dele.
É a gente entender, meu irmão, e se questionar o seguinte: o meu ministério tem edificado pessoas? O meu ministério tem alcançado pessoas? O meu ministério tem transformado pessoas? Porque se o ministério de um pastor está fazendo isso, é aí que está o selo. Só que o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo mendigando validação dos homens. Só que Deus já deu o carimbo de aprovado para o pastor. Só que ele está preocupado com o que os homens estão falando. Ele está preocupado com a avaliação dos homens. Então a gente precisa entender, pastor, a autenticidade do teu chamado não depende daqueles que te questionam. Não depende de aplauso. Não depende de elogio. Porque você serve a Deus. E quando você serve a Deus, você serve os homens. Agora, qual é a lição aqui para a igreja? Igreja, pare de achar que pastor espiritual é aquele que vive na miséria. Meus irmãos, isso está muito claro nesse texto e é necessário a gente falar isso aqui. O direito ao sustento do obreiro é digno e é bíblico. Paulo abre mão por uma motivação, mas a igreja precisa sustentar o obreiro. Isso não era para ser escândalo, porque a palavra de Deus em várias vezes, principalmente o apóstolo Paulo, vai nos mostrar que nunca é romantizada a negligência da igreja em sustentar quem trabalha nela. Só que isso hoje vira escândalo. Mas não existe escândalo, meu irmão, em um pastor receber prebenda. Aonde está o escândalo? Na prebenda pastoral. Quando ocorre o fato do pastor fazer do seu sustento uma ostentação, aí a gente vê problema. É quando o pastor recebe e exibe um padrão de vida extremamente luxuoso e desproporcional. Relógios caríssimos, carros caríssimos, mansões. E eu te garanto, meu irmão, é impossível um pastor ficar milionário sendo só pastor. Não tem como. Entretanto, tem pastores que têm os seus trabalhos seculares e não pode usufruir de muitas coisas pelo fato de ser pastor. Porque escandaliza. Eu tenho uma empresa de fotografia, sou militar há 24 anos e pastor dessa igreja. Mas se eu comprar um carro zero, não interessa que eu sou primeiro sargento. Não interessa que eu tenho uma empresa de fotografia há 9 anos. O que interessa é que ele é pastor e ele está com um carro novo. Então entenda uma coisa. Tem coisas que você como pastor precisa abrir mão. Porque tem coisas que não coincidem com o ministério pastoral. Então por mais que você tenha condição, tem coisas que não vale a pena você se desgastar. Entende o grande problema? Só que hoje as pessoas acham que espiritualidade é você não ter nada. Você não pode ter um carro bom, você não pode ter uma casa boa. Só que quem disse que a prebenda de um pastor garante tudo isso? Não garante, meu irmão. Hoje tem pastor que está empatando o jogo. Deixa de almoçar para jantar. Só que por causa dos maus exemplos, todo mundo acha que pastor é rico e que rouba dízimos e ofertas da igreja. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Mas isso, quando ocorre principalmente numa igreja, num local pobre, e o pastor está ostentando, o que vão dizer? Tem alguma coisa errada. Então é importante a gente entender, pastores, cuidado com a ostentação. Cuidado porque nem tudo que a gente faz é compatível com o ministério pastoral, mesmo que a gente tenha condições de pagar. Quer ver um outro escândalo, meu irmão? É quando o dinheiro começa a moldar a mensagem. Aonde eu quero chegar? Sabe aquele pastor que tem medo de perder os doadores? Conhece aquele tipo de pastor que começa a suavizar aquilo que precisa ser dito? Aquele pastor que não confronta mais as pessoas com pecado? Aqueles pastores, meu irmão, que começa a pregar só sobre dinheiro para gerar mais oferta? Isso sim a gente tem que ver como escândalo. Porque são homens que estão vendendo a consciência e com medo de perder os membros, não prega mais aquilo que o povo precisa ouvir. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto. Então tem gente que molda o cristianismo por causa do dinheiro. E isso já deixou de ser pastor há muito tempo e virou mercenário. Pessoas que moldam o evangelho para angariar pessoas com medo de perder dinheiro não é pastor. Não passa de um mercenário. Quer ver um outro escândalo? Quando pastores cobram por aquilo que é sagrado. Meus irmãos, tem homens que cobram 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais para pregar o evangelho.
Isso é um absurdo. Nós chegamos ao ponto, meus irmãos, de pastor fazer permuta. É eu chegar e falar assim: Cássio, eu vou pregar na tua igreja domingo que vem, e tudo que for arrecadado de oferta, metade é meu, metade é seu. No outro domingo, você vem aqui na minha igreja e faz o mesmo esquema. O que entrar de dinheiro de oferta, metade é meu, metade é seu. E isso acontece, meu irmão. Aí você vem dizer para mim que isso é pastor. Só que as pessoas se escandalizam com a prebenda de um pastor. 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. E com esses bandidos que cometem esse tipo de absurdo. Pessoas que não saem de casa para pregar por menos de R$1.000, de R$10.000. Meus irmãos, isso é um completo absurdo. Mas é a realidade que a gente vive hoje. E apesar de nojento, isso é real. Permuta de pregação. Aí tu acha mesmo que esses caras vão pregar o evangelho? É óbvio que não. O que vai ser pregado é que quanto mais você der, mais abençoado você vai ser. Aí a pregação do evangelho vira uma performance no púlpito. E aí quem não está preocupado em ler a escritura, em acompanhar o que está sendo pregado, está sendo iludido. E aí bota relógio, bota cordão, dá o carro, dá tênis caro. E aí depois eles vão para o camarim e falam: olha aqui, cara, quanto dinheiro a gente arrecadou desses trouxas. Toma metade, fica com a minha metade. Agora domingo que vem você vai lá na minha igreja, vai funcionar da mesma forma. Porque ninguém abre a Bíblia. Ninguém se preocupa. Eles aceitam tudo que eu falo. É por isso que você vê locais que é 20, 30 minutos só no momento de oferta. Por que isso? Poder de persuasão. Não é mais só chamar a pessoa: vem aqui e traga a sua oferta. Não. Você tem que ludibriar a pessoa. Incentivar ela a ser ofertante. Não por amor. Não por coração generoso, mas por moeda de troca. Então, meu irmão, a prebenda do pastor não é um escândalo. Escândalo é quando você cobra para pregar. Escândalo é quando você molda o evangelho por causa de dinheiro. Escândalo é quando você ostenta baseado naquilo que você recebe. Então guarda no teu coração uma coisa: pastor não pode ser um peso financeiro para a igreja. Não pode, meu irmão. Isso é uma coisa que eu louvo a Deus pela denominação batista. Porque nós pastores nem podemos pensar em estipular um valor para pastorear. Apesar de saber que tem pastores, muitas das vezes, e eu não estou aqui dizendo da nossa denominação, porque eu não sei, mas conheço, que não sai de casa por um valor X. E é a nossa igreja que decide quanto vai dar de prebenda para o pastor. Isso é saudável. Isso é transparência. Agora, guarda uma coisa: se um pastor estipular um valor para ser pastor, não botem esse homem para pastorear. Porque se ele estipula um valor para ele pastorear, significa que a motivação dele não é o reino de Deus. Não é. A motivação desse homem é o dinheiro. E o que me chama a atenção, e eu finalizo aqui, é que no versículo 7, Paulo ele vai sair da sua demonstração de autoridade apostólica para mostrar o tamanho do bom senso desse homem. Olha o que ele diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele usa 3 figuras magníficas para ensinar uma realidade aos coríntios. Ele usa o soldado, ele usa o agricultor e ele usa o pastor. Para e pensa comigo o seguinte: eu sou militar. Se eu tiver que ir para a guerra, eu vou com o meu próprio dinheiro? Se eu tiver que ir para a guerra, eu vou comprar uma arma para poder guerrear? Não. O ministro da defesa que vai fazer esse investimento para a gente participar da guerra. Agora olha para o lavrador. O cara planta a vinha, cuida da vinha o ano inteiro. Na hora de colher e comer, ele é proibido de comer as próprias uvas. Não tem lógica um troço desse. Aí tu pensa: o pastor cuida da ovelha dia e noite. Quando ela fica peluda, ele tosa a ovelha. Aí na hora que a ovelha dá leite, ele não pode beber do leite do rebanho. Meu irmão, a lógica aqui é tão evidente que dispensa argumento. Porque o que Paulo está falando ali é muito claro. Como é que a pessoa do mundo trabalha e recebe por isso, e no reino de Deus, os líderes trabalham e não podem receber por isso? É isso que ele está dizendo ali. Só que além disso, tem uma coisa muito legal que está dentro desse texto que talvez você não tenha percebido. Que essas 3 figuras estão também descrevendo
tanto o pastor quanto a igreja. Por quê, meu irmão? Porque o pastor é um soldado que luta as batalhas. O pastor é um lavrador que semeia a palavra de Deus. E o pastor é um pastor que cuida das ovelhas de Cristo. E por que isso também representa a igreja? Porque a igreja é o exército do Deus vivo. Porque a igreja é o campo de Deus. E a igreja é o rebanho do bom pastor. Então, meus irmãos, existe uma ideia muito perigosa. E que infelizmente é uma realidade. E que muitas das vezes não parte do crente, não. Parte dos inimigos do evangelho. Eles acham que as pessoas estão pensando que trabalho espiritual tem que ser feito de graça. Que o sacrifício de um pastor, que é constante, precisa ser feito sem nenhum cuidado material. Porque na cabeça dessas pessoas, isso é sinal de piedade. Mas Paulo está nos ensinando aqui e desmentindo isso, mostrando que lá no mundo funciona assim. O trabalhador é digno do seu sustento. Então por que quem se entrega à obra do Senhor não tem o direito legítimo de esperar os frutos da sua entrega para o reino de Deus? Para e pensa nisso, meu irmão. A gente tem que ter duas consciências e eu termino aqui. Pastores não podem ser um peso financeiro para a igreja. E igreja precisa ter a consciência de que precisa sustentar o pastor dentro da sua realidade. Nem a mais, nem a menos. A igreja que estabelece quanto o pastor precisa receber. Então guardem isso no coração de vocês. Existem dois extremos. O pastor que só faz a obra por dinheiro e a igreja que não honra o pastor. Como é que a gente resolve isso? Igreja estabelece quanto o pastor vai receber dentro da realidade da mesma. Porque se você der a mais e a igreja passa sufoco, tem problema. Se você der a menos e o pastor está passando perrengue, tem problema. Se nós não entendermos que a oferta que você dá para a igreja é generosidade e amor, aí, meu irmão, não tem como o reino de Deus avançar. Não porque o pastor não vai receber, não é isso. Mas é porque a igreja vai parar de funcionar. Então, você guarde isso no teu coração, meu irmão. Generosidade. Nunca dê por pressão de ninguém. Nunca dê pensando que você está fazendo uma troca com Deus. Oferte nesse lugar por gratidão, amor e generosidade.